Olá, meu amigo, minha amiga, meu inscrito, meu irmão, minha irmã. Eu agora venho falar mais uma vez uma dúvida que é de muitas pessoas. Alguém talvez não tenha visto os vídeos que eu postei bem anteriormente, assim que eu comecei o canal. Eu sou capitão da reserva remunerada Dalto, sou bacharel em Direito e em 2024 estarei me inscrevendo na Ordem dos Advogados do Brasil. Quero falar sobre pensão militar. Sobre o quê? Casamento de filha de militar. A pergunta que sempre é feita é o seguinte: a filha do militar que recebe pensão, ela pode casar? Ou que não recebe? Você vai poder casar sempre, vai poder ter união estável sempre, vai depender da tua situação. Agora, a pergunta, o cerne da questão é o seguinte: o que na verdade as pessoas querem saber, e às vezes até por uma falta de prática não se expressam bem, é o seguinte: se você recebe pensão do seu pai que é militar, que falecido, você pode se casar, você perde essa pensão? A resposta será: depende do caso concreto. Lembro que a pensão militar é diferente da pensão civil. E os casos, estou falando aqui relativo às Forças Armadas e não das Forças Auxiliares, como é o caso da Polícia Militar e de Bombeiro Militar, que são regidos por legislações específicas, né, de cada força. A pensão militar que nós estamos falando aí é aquela que a filha do militar recebe de forma vitalícia. Ela foi criada pela Lei 3.765 de 60. Inicialmente, é uma época em que as mulheres, sejam as esposas, companheiras, filhas, elas acompanhavam os militares para os lugares que eles eram designados, como hoje em dia ainda é o caso. Quando eu estava na ativa, eu ia para o Piauí, minha esposa foi, minha família foi, eu fui para o Rio, minha esposa foi, vim para Petrópolis, minha esposa foi. Então, esta lei, ela na época entrou em vigor com o objetivo de proteger as mulheres que viam dificuldade em suas vidas profissionais. Por quê? Porque quando está de um lado para o outro, daqui para ali, você tem mais dificuldade em sedimentar a tua vida profissional. E dessa forma, naquela época, as filhas, mesmo que casadas e que possuíam renda, veja bem, mesmo que casadas e que possuíam renda, elas encontravam-se amparadas pela Lei 3.765 de 60. E a elas era garantida a pensão militar do pai, do pai militar. Mas a legislação referente a esse tipo de benefício foi alterada com a medida provisória 2215/10 de 2001. E lá nessa mudança restou disposto que a pensão seria deferida aos filhos de militares até 21 anos de idade ou até 24 anos de idade, se estudantes universitários ou se inválidos enquanto durar a invalidez. Em nada referindo-se acerca do estado civil, seja solteiro ou casado. Lembro que essa invalidez, ela é no momento do falecimento do militar. E essa invalidez também, ela tem que, já foi um fruto de uma pergunta, se o filho do militar ele se tornou inválido depois de maioridade, não se aplica a essa pensão. Agora, se ele permaneceu inválido quando ainda era dependente, aí ele tem direito a essa pensão também. Agora, é bem comum que os organismos administrativos, ou seja, as Forças Armadas, elas não garantam esse tipo de benefício. Quer por entraves administrativos, eu não vou entrar no cerne da questão, porque eu entendo que os comandantes, os diretores, chefes de organizações militares, eles seguem portarias que eles têm a obrigação de
de seguir essas portarias, as diretrizes das portarias. Não foram eles que criaram as portarias, assim como a lei. Foi você que criou a lei? Você que é indignado com a pensão da filha militar, você criou a lei? Não, cabe a gente cumprir. Tem coisa que está na lei que a gente cumpre, que a gente não concorda, né? Mas a gente cumpre porque está na lei. Aí, o que acontece? Mas às vezes essas portarias são ilegais, inconstitucionais e na maioria das vezes a gente vai ter que ajuizar uma ação para ver o direito que a filha, o filho, a esposa, a beneficiária tem e que a administração pública não dá. Então, nesse modo, a pensão passou a ter um critério etário para a concessão e a permanência, não sendo mais um direito vitalício de 2001 para cá. Mas olha só, agora, então, aos militares que faleceram após agosto de 2001 e que optaram por pagar o percentual de 1,5%, o que aconteceu? Foi garantido o direito inicialmente previsto na Lei 3.765 de 60, para que as filhas continuassem a usufruir do benefício da pensão de forma vitalícia, ainda que maiores e casadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, vou dar o exemplo do meu caso. Eu entrei para o Exército Brasileiro em 1988. Eu, compulsoriamente, obrigatoriamente, eu já tinha direito por força da Lei 3.765 de 60. Quando, em 2001, houve a mudança, aos que já pagavam, a todos os militares que estavam na ativa, foi oferecido o seguinte: você quer continuar pagando um percentual para que a sua filha possa usufruir desse bem vitaliciamente? Se você quiser, você vai pagar 1,5% em cima do seu soldo. Se você não quiser, você não vai pagar esse 1,5%, mas a sua filha, quando fizer a maioridade, não tem mais direito à pensão vitalícia. Você sabe que no início eu desorientado, porque às vezes eles colocam para você, mas não te orientam. Na maioria das vezes é assim. Não falam isso que eu estou falando com você. Eles não te orientam, não dizem exatamente qual é o seu direito. Só dizem qual é o teu dever, tua obrigação. As pessoas são mestres nisso. Então o que acontece? Se eu abrisse mão, naquela época, de pagar 1,5% do soldo, eu estaria abrindo mão também de uma pensão vitalícia para minha filha. Eu falei, não, é melhor eu pagar 1,5%, continuar pagando, e a minha filha ter a pensão vitalícia. Quando eu morrer e a minha esposa morrer, ela passa a receber os proventos que eu recebo hoje em dia. Na mesma graduação, no mesmo posto, enfim. Mas os militares que foram para a reserva, ou então que faleceram antes de 2001, é garantido às filhas e aos filhos inválidos esse tipo de benefício. Agora, aos filhos inválidos ainda permanece o benefício até hoje, porque inválido você sabe que ele não pode, ele é dependente a vida toda. Agora, quem optou a não pagar, a filha perdeu o direito se caso ele falecesse. Então não foi uma boa ideia. Eu acho que assim que não existem muitos militares que disseram assim: ah, não, a minha filha que trabalha. Gente, isso aí eu respeito o ponto de vista de cada um, mas eu acho que isso é uma grosseria muito grande. Não foi eu que inventei a lei, mas tá lá, então eu vou cumprir a lei. Então a minha filha, na minha morte da minha esposa, a minha filha recebe. Eu tenho uma filha. Agora só que tem uma particularidade. Aí você vai falar assim: olha, isso aí, eu sou casado com a Helena. Eu morro, a Helena recebe, a minha filha não recebe. Quando a minha esposa morrer, aí sim que a minha filha recebe. Aí vou dizer para você o seguinte: e filhos havidos fora do casamento ou numa situação à parte? Vou te dizer. O militar, ele era casado, separou. Tem uma filha lá, em outro casamento. Aí casou de novo. Quem vai receber? É essa esposa que vive atualmente com ele. Mas, a partir dali, daquele momento, a filha que tem com aquela esposa que ele vive, não recebe, só com a morte da mãe. Mas a filha que ele tem no casamento anterior,
Independente da morte da mãe dela, morreu o pai, ela já tem direito. Então ela vai dividir essa pensão com a atual esposa, vai dividir. Se for uma filha só, vai dividir em duas. Se for duas filhas, vai dividir proporcionalmente de acordo com a legislação. E, da mesma forma, filhas à vida fora do casamento. Ele nunca teve um relacionamento, foi só um caso extraconjugal, teve uma filha. Morreu o militar, ela tem direito imediatamente nessa pensão. Naturalmente vai ter que comprovar que é filha, aquela coisa toda, isso aí não resta dúvida. Mas tem não vamos esclarecer essa dúvida. Então, a que a gente pode concluir disso aqui? Que as filhas dos militares, elas podem sim se casar em qualquer situação, mesmo ficando vinculadas à pensão, a depender do ano do falecimento e das contribuições do militar. Se ele contribuía de 1,5%, ela vai receber essa pensão casada, trabalhando, solteira, divorciada, ela vai receber essa pensão vitalícia. Naturalmente, você vai ter que verificar no quartel onde o seu genitor era vinculado, para verificar qual é a situação. Lembrando que quem entrou de 2001 para cá nas Forças Armadas, não paga, mas eles não têm mais essa opção de pagar 1,5%. Então, essa conversa de que não existe um projeto para acabar com a pensão das filhas militares, já acabou isso. Isso é conversa fiada, vai acabar. Já acabou. É como eu expliquei para vocês no início do vídeo, já acabou isso. Só quem tinha direito que continua, o direito adquirido e aquela perspectiva de direito, então a lei beneficiou quem já estava pagando. Então, como eu te falei, elas dependem do ano do falecimento e das contribuições que o militar instituidor ou falecido ele pagava, né? De acordo com como eu falei, do 1,5% sobre o soldo. Podendo ter a pensão vitalícia ou por critério etário, a depender de cada caso. Qual o critério etário? Até 21 anos, o filho, e se tiver na faculdade até 24, e a filha até 24. Ou a filha vitalício, se ele pagava 1,5%, e ele, naturalmente, ele entrou nas Forças Armadas no ano anterior a 2001. Então, agora, se você precisa de ajuda para esclarecer mais, você entra em contato comigo. Se você quiser, peça, eu coloco o meu e-mail aí, você tira essas dúvidas e a gente tenta. E agora uma coisa importante, compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo para quem você sabe que pode precisar disso. Dê o joinha, ative o sininho para receber todas as novas postagens. Eu acho que vai ser útil para você e vamos nos ajudar, porque nossos deveres todos dizem quais são. Agora, nossas prerrogativas ninguém fala. Tá bom? Um abraço e até breve.